Então, como é que a moralidade sobrevive no meio das cinzas? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar na memória das brasas para tentar entender essa chama frágil, mas ao mesmo tempo incrivelmente persistente de humanidade que consegue resistir mesmo nas situações mais extremas que se possa imaginar. A pergunta que guia toda essa nossa reflexão, ela é na verdade brutal de tão simples. O que é que define o certo e o errado quando tudo ao redor, a civilização inteira, parece desmoronar? E olha, isso aqui não é só um exercício de filosofia, não. Foi justamente essa inquietação, uma inquietação muito real, que levou o filósofo Tzvetan Todorov a escrever uma das suas obras mais importantes, Diante do Extremo. E tudo isso partiu de uma experiência que o marcou profundamente. E o ponto de partida de tudo isso? Uma caminhada. Simples assim. Imagina a cena. Varsóvia, 1987. Em um dia só, o Todorov se depara com dois mundos completamente diferentes. De um lado, ele vê a igreja de um padre mártir, sabe? Um lugar vibrando de vida, um verdadeiro monumento ao heroísmo coletivo. E do outro lado, o cemitério judeu. Ali, o que ele encontra é silêncio, abandono, um lugar onde a memória estava sendo assassinada pela segunda vez. É exatamente nesse choque, sabe? Nesse contraste entre a memória que grita e a memória que é silenciada, que nasce toda a reflexão que a gente vai explorar agora. Então, essa experiência em Varsóvia mexeu tanto com ele que o levou a olhar para trás, para a própria história da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. E foi ali que ele fez uma distinção que é fundamental para entender tudo. Ele analisa dois levantes diferentes e revela o que ele vai chamar de as duas virtudes. De um lado, a virtude do heroísmo, e do outro, a virtude do cuidado. E olha, a diferença entre as duas é gritante, é enorme. Vamos ver. De um lado, a gente tem a virtude heróica, que ele viu na insurreição de 1944. Qual era a lógica ali? Era o sacrifício por uma ideia, uma abstração, tipo pátria. O foco era a glória, era entrar para a história. E a vida de cada um, bom, ela se tornava secundária. Agora, do outro lado, a gente tem a virtude cotidiana, que ele observou no levante do gueto de 1943. E aqui o objetivo não é uma ideia grandiosa, é cuidar de uma pessoa, de alguém concreto, um outro. A vida passa a ser o bem supremo e os atos são silenciosos, humildes, totalmente fora dos holofotes da grande história. Para entender bem a lógica da virtude heróica, tem uma citação do general Okulik, um dos líderes daquela insurreição de 1944, que é assustadora, na verdade. Ele diz que não se deve hesitar sob o pretexto de salvar algumas vidas humanas. Presta atenção nisso, pretexto. Salvar vidas é tratado como um detalhe, quase um incômodo, que não pode atrapalhar o grande gesto pela Polônia. É isso. A vida concreta se torna um obstáculo no caminho da glória. Agora, em contraste total com isso, a virtude cotidiana não tem generais, não tem grandes discursos, ela tem pessoas. São gestos que, na maioria das vezes, são anônimos, mas que carregam uma força moral imensa. Pensa na jovem Paula Lifshitz, que escolhe morrer junto com a mãe, ou na senhora Tannenbaum, que abre mão da própria segurança pela filha, ou no recém-casado que protege a barriga da esposa com a própria mão. Esses atos, eles não foram feitos para os livros de história, sabe? São atos de um amor radical, focados numa única pessoa, insubstituível. E aí, vem a resposta. Na voz de Marek Edelman, um dos líderes do levante do gueto, a gente tem a resposta direta àquela lógica do general. Edelman diz, não se sacrifica a própria vida por símbolos. Simples assim. A mensagem é inequívoca. Não tem como interpretar de outro jeito. Enquanto o heroísmo valoriza a morte por um ideal, por um símbolo, a virtude cotidiana insiste em valorizar a vida. É uma inversão completa de valores, de prioridades. Ok, então já entendemos a diferença entre essas duas virtudes. Mas e o outro lado da moeda? E os perpetradores do mal? Como é que atrocidades, em escala industrial, se tornam possíveis? É aqui que o Todorov nos força a fazer algo bem desconfortável. Abandonar aquela imagem que a gente tem do monstro, sabe? E encarar a normalidade, a desconcertante normalidade dos carrascos. E ele identifica 3 mecanismos psicológicos que são cruciais para que o mal aconteça. O primeiro é a fragmentação, é a capacidade de separar as coisas. O mesmo homem que é um carrasco no trabalho chega em casa e é um pai de família amoroso. O segundo é a despersonalização,
As vítimas deixam de ser pessoas e viram números, estatísticas. E o próprio Carrasco se vê apenas como uma peça, uma pequena engrenagem num sistema muito maior. E, por fim, o terceiro mecanismo, o gozo do poder. O prazer, o sentimento de onipotência, de ter domínio absoluto sobre a vida e a morte de outro ser humano. A conclusão disso tudo é assustadora. O mal extremo não precisa de gente monstruosa. Ele só precisa de burocracia, de indiferença e dessa capacidade de criar compartimentos na mente. Bem, até aqui seguimos passo a passo o raciocínio do Todorov. Mas agora, a análise que inspira este nosso encontro propõe algo fascinante, um diálogo imaginário. É como se colocássemos o Todorov para conversar com outro gigante do século XX que também pensou muito sobre esses temas, Elias Canetti. E a chave para esse diálogo, o ponto de encontro entre os dois, está em uma única palavra: massa. Para o Canetti, a massa é um fenômeno desejado. É aquele momento glorioso de descarga, sabe? Onde o medo que a gente tem de ser tocado pelo outro desaparece e todo mundo se sente igual, se sente poderoso. Para ele, era um fenômeno fundamentalmente positivo. E é exatamente aqui que chegamos no centro do debate, porque o Canetti e o Todorov usam a mesmíssima palavra massa para descrever duas coisas que são o oposto uma da outra. A massa do Canetti, que vemos na tela, é ativa, é voluntária, ela liberta, é a superação do medo individual. Já a massa que o Todorov descreve nos campos de concentração é passiva, reforçada, ela aniquila, ela é na verdade a soma de todos os medos individuais. Então, fica a pergunta: como é que se resolve essa contradição? Duas ideias tão opostas usando a mesma palavra. É aqui que esse diálogo imaginário entre os dois pensadores nos leva para uma síntese, para a metáfora final que dá um nome a toda essa nossa análise. Nesse diálogo, a virtude heróica, com todo aquele sacrifício espetacular, é como uma grande chama. Ela arde alto, ilumina tudo ao redor, mas ela se apaga. E a virtude cotidiana? Bem, a virtude cotidiana é a brasa. É aquela resistência silenciosa, quase invisível, do cuidado, da dignidade. É a pequena luz que continua ali, brilhando no escuro muito tempo depois que os grandes heróis de suas fogueiras já se foram. Toda essa análise profunda e essa metáfora tão poderosa das brasas nos chegam por meio do ensaio de Daniel Alvão de Carvalho Júnior, que serviu como base para esta nossa conversa. E o ensaio nos deixa com uma pergunta que continua ecoando, uma pergunta para os nossos tempos. Hoje, no nosso mundo, quais são as brasas de humanidade que nós temos o dever de manter acesas?